Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava no campo, a carregar a luz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte grande, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu és Senhor, Deus, eu reconstrói os dias, salva-te a ti mesmo, descendo na cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Messias, Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste?
Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Inclinemos a nossa cabeça, reverenciemos este momento sagrado. Ergamo-nos. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado e disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs da nossa equipe que auxilia nesta liturgia, gratos, digo assim no plural, em nome de toda a comunidade da paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, e a todos que nesse momento nos acompanham também pelo Facebook da paróquia Nossa Senhora do Bom Parto. Aqui abrimos já neste sábado à tarde as cerimônias do nosso final, é o domingo de Ramos. Amanhã temos a missa também de Ramos às 10 horas da manhã e às 5 da tarde, e logo depois de termos celebrado a missa, amanhã, depois da missa das 10, depois da missa das 5, vamos permanecer ali ao lado, na rua Serra do Japi, e os que trouxerem seus ramos vindos de carro, vamos abençoá-los. Mas já hoje fizemos referência a tudo que na história de Jesus inaugura para nós, a partir da palavra, o significado deste acolher Jesus, supondo Jesus um ser poderoso, um rei, filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o filho de Davi. Encarar Jesus, o pobre Nazareno, filho de Maria, cujo pai, carpinteiro, chamava-se José, da pequena cidade empobrecida na Galileia, Nazaré. Não foi nada simples, não foi o que esperavam, não era o que eles queriam. O triunfalismo religioso fez estradas muito longas, construiu caminhos muito profundos no coração daquele povo que conhecia as Sagradas Escrituras, de tal modo que aceitar que Deus pudesse se revelar de uma maneira tão humilde não lhes foi nada, absolutamente nada simples. É o que nós vamos vislumbrar celebrativamente, revivendo os feitos do tempo em que Jesus, entrando em Jerusalém, é acolhido, como nós aqui lemos na narrativa do Evangelho. Mas a seguir, dias adiante, havia outra multidão, provavelmente constituída pelas mesmas pessoas que gritavam Hosana ao filho de Davi, mas que neste outro momento, como acompanhamos na narrativa do Evangelho desta celebração, o Evangelho de Marcos, gritavam em alta voz: crucifica-o, solta para nós Barrabás e crucifica o Nazareno.
A mensagem desta primeira celebração da Semana Santa é, na verdade, fazer com que nós meditemos se todas as expectativas nossas, como discípulos e discípulas de Jesus, talvez, diria a palavra de Deus, precisam ser revisadas, reavaliadas, pesadas, para verificarmos se temos esta firmeza, esta coragem que faltou às pessoas daquele tempo, e pior ainda, nelas não faltou somente a firmeza de verdadeiros discípulos e discípulas, mas de pessoas que, sentindo-se traídas, participaram da condenação à morte do próprio Jesus. Nós, por nossa vez, acompanhando a Semana Santa, como nos é possível neste momento, e aqui bem chuvoso por sinal, até na hora em que foram gritar crucifica-o, teve um trovão enorme aqui na igreja. Quem ouviu lá pela internet falou assim: nossa, eu acho que tem sonoplastia lá na igreja. Não, eu me senti até um pouco na época, nos dramas da época de Jesus, em que as traições foram aflorando, as decepções foram se tornando evidentes. Vejam vocês que na narrativa da entrada triunfal de Jesus, todos gritavam, cantando hosana ao filho de Davi, os que iam na frente e os que vinham atrás. Quem vai na frente não é discípulo. Discípulo é quem vai atrás, é quem segue. Quem vai na frente quer comandar, quer determinar o caminho, quer apontar e impor a direção. Por isso que Jesus um dia disse para Pedro: afasta-te, coloca-te atrás, porque se quiser ser realmente fiel a Jesus, cada pessoa deve assumir a postura de segui-lo, colocando-se atrás. Não tenhamos dúvidas de que esse grupo que vai à frente, que quer dizer o caminho, as opções e atitudes que Jesus deve tomar, faz parte daquela multidão que dias adiante gritará crucifica-o. Jesus, para eles, não lhes foi agradável. Jesus, para estas pessoas, foi uma verdadeira decepção. Como Jesus, também humano, sofreu decepções muito grandes com seus discípulos, que a duras penas, depois de muito empenho, e alguns, finalmente, só depois da morte e de viver a experiência da ressurreição de Jesus, vendo ressuscitado, foram capazes de retomar todos os caminhos já percorridos com Jesus, viver uma retrospectiva da sua vida de fé, poderíamos dizer da sua catequese, e aí sim, verdadeiramente, um grupo menor, não agora uma multidão, mas um pequeno grupo, que aprendeu a levar com coragem, com destemor, a sua fidelidade a Jesus. Exercitemos o convite desta liturgia, de não sermos vazios em dizer a Jesus: glória, bendito aquele que vem em nome do Senhor, mas não querermos o Jesus que o Evangelho nos apresenta, repudiarmos Jesus, aquele que historicamente fez uma jornada na vida humana em séculos passados e nos atraiu e atrai até hoje. Peçamos, por que não, as luzes do Santo Espírito, para que mesmo nós,
fraquejando em nossos propósitos, debilitados pelas dificuldades presentes, mesmo assim, mesmo nós, tão débeis, nesse momento tão crucial e tão difícil para a humanidade, possamos, inspirados pela força deste Espírito, nos imbuirmos da verdadeira coragem dos que são verdadeiros discípulos e discípulas do Mestre Jesus. Que esta Semana Santa, talvez até estes problemas que nos afligem atuais, as dores e tristezas como dos nossos irmãos, que vão lançando para a nossa celebração as intenções que recordam sua preocupação com pessoas amadas doentes, e alguns que vivem o grave drama da morte prematura de uma pessoa tão importante para suas vidas. Juntemo-nos, unamo-nos, passemos uns para os outros a força da nossa fé, revivamos celebrativamente, atentos à palavra, o verdadeiro significado de sermos seguidores de Jesus, e termos Jesus à frente para nos mostrar direções e caminhos. Esses raminhos aqui abençoados na igreja e todos os demais que poderemos abençoar na medida do possível, sejam para nós como que um elemento visível que nos faça recordar o quanto é necessário que nós saiamos de uma euforia inconsistente para passarmos a um sentimento de pertencimento sincero, enraizado, amadurecido, para que Jesus não seja para nós um projeto particular de um alguém que nós controlamos e mostramos a esse alguém o caminho que queremos, o modo que desejamos, o capricho que temos, mas despojados como verdadeiros discípulos e discípulas, tenhamos paixão de caminhar, seguindo os passos de Jesus, trilhando as suas veredas, realizando como discípulos e discípulas enviados, mandados por Ele, os seus feitos de amor ainda hoje, reforçando em nós o que a fé nos dá com gratuidade, uma grande esperança. Este é o tempo em que as nossas esperanças devem constituírem-se de raízes profundas, que o solo em que estas esperanças se enraizam seja o solo da terra boa, daqueles que sabem o quanto é importante, o quanto é forte e quão verdadeiro é o amor de Jesus por todos nós. Prossigamos a nossa celebração, colocando-nos em atenção aos ensinamentos da palavra e agora também diante do Senhor e das propostas que o Senhor nos dá por meio das reflexões deste dia. Professemos a nossa fé.